Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Foi publicado o edital do concurso Saneago, a banca organizadora da Universidade Federal de Goiás. Eu vou passar para vocês orientações muito importantes em relação aos conteúdos da disciplina Geografia e História de Goiás, analisando os itens que constam no edital e também indicando para vocês a melhor forma de se preparar para fechar essas questões e o que pode ser cobrado agora neste concurso. No edital consta que nós teremos 4 questões de História e Geografia de Goiás para os 2 cargos, faz parte das disciplinas de conhecimentos básicos. E apesar de nós termos um número menor de questões para essa disciplina em relação às demais, é aqui que mora o perigo, porque elas possuem um peso decisivo na sua prova. Você tem que estudar Geografia e História de Goiás com o mesmo rigor que você estuda para as demais. E todo décimo, claro, é muito importante porque ele define as classificações lá no resultado final. No anexo de provas, temos aqui os itens que serão abordados. O primeiro deles, História de Goiás, o Bandeirantismo e Sociedade Mineradora. É o primeiro elemento de formação do território goiano, lá no século XVIII, a partir daqueles movimentos expedicionários, as bandeiras em busca de ouro. E a partir da sociedade mineradora, a exploração do ouro de aluvião, a formação aí dos núcleos urbanos no estado de Goiás, é que nós temos a fixação do território. Passando aqui para o item 2, Goiás nos séculos 19 e 20 e a construção de Goiânia. Tem sido um item muito cobrado pela banca UFG. Nós temos aí questões que abordam a transferência da capital lá na década de 30. Temos também muitas questões que abordam século 19 para o século 20, a Estrada de Ferro Goiás, a modernização do território goiano. No item 3, Geografia de Goiás, é um item também muito cobrado pela banca UFG. Nós vamos ver inclusive questões de provas anteriores do concurso Saneago. Em relação às regiões goianas, ela tem cobrado as desigualdades, ou seja, as diferenças regionais dentro do território goiano. Outro item muito cobrado também é o 4, Patrimônio Natural, Cultural e Histórico de Goiás. Nós temos questões sobre as cidades históricas, questões sobre as manifestações culturais e, por último, o item 5, aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais de Goiânia. Dentro do item 5, são assuntos mais contemporâneos, são atualidades sobre população, sobre economia, atualidades também sobre política do estado de Goiás e também do município de Goiânia. E aqui dentro dessas questões mais atuais, fiquem atentos porque a banca UFG cobra assuntos muito específicos de atualidades. Então ela cobra algo relacionado ao quantitativo demográfico, ela pode cobrar também algo relacionado à produção comercial, à produção agrícola. Vamos aqui para as questões que foram cobradas no concurso Saneago aplicado em 2018 também pela banca UFG. Nós vamos verificar assuntos que aparecem com recorrência. Primeira questão, o fato é que nem o Sudoeste é uma ilha de desenvolvimento, Eldorado do Estado, muito menos o Nordeste deve ser considerado o corredor da miséria. Fala sobre as diferenças regionais, um assunto, como eu disse para vocês, que é muito cobrado. Diferenças econômicas, diferenças populacionais, diferenças da paisagem entre as regiões goianas. Em relação a essa análise que é colocada aqui no fragmento, ao analisar 2 regiões do estado de Goiás, o autor apresenta um argumento que é baseado no seguinte aspecto. A alternativa correta nessa questão, a letra D, Sudoeste, a expansão agrícola ocasionou a proletarização de parte significativa da população e manteve a produção da miséria. Então, esse desenvolvimento da agricultura comercial, a expansão da fronteira agrícola dentro do Sudoeste goiano gera riqueza, aumento da produção, aumento do PIB, mas ao mesmo tempo também nós temos aí a produção da miséria, os trabalhadores que perdem o seu emprego para essa modernização, deixam o campo e vão para os municípios que estão ali envolvidos nesse circuito econômico.
Próxima questão, uma questão muito relacionada ao contexto da Saneago. Vejam que ela fala sobre o rio Paranaíba, que é uma das principais bacias hidrográficas do estado de Goiás. É muito comum as questões de História e Geografia da banca UFG apresentarem aspectos que estão relacionados àquele concurso. Então, questões da Saneago podem aparecer aí, abastecimento, crise hídrica. Fique atento a essas informações. Aqui na questão, o rio Paranaíba é um dos rios mais importantes do estado de Goiás porque é utilizado, a alternativa correta é a letra A, geração de energia elétrica, abrigando grandes barragens. E a gente, quando vai falar sobre essa produção de energia elétrica, concentrada ali na região sul do estado de Goiás. Próxima questão, ela trata sobre aspecto histórico, formação do território goiano. Temos uma imagem, uma análise desse retrato, desse azulejo mural que fica lá no Palácio das Esmeraldas, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A banca usa muito essa leitura de imagens de monumentos históricos, imagens de obras de artes, para fazer aí uma contextualização com um fator histórico. O painel representa um período da história de Goiás que é marcado pelo esforço, a alternativa correta, a letra B, os mineradores na extração de ouro no leito dos rios. É aquele ouro de aluvião que estava ali nas margens e o Rio Vermelho foi o rio onde nós tivemos essa concentração na produção. Uma outra questão que traz uma imagem, uma leitura de imagem, é um monumento histórico de Goiânia, representa inclusive um estilo arquitetônico que foi empregado na construção da capital, a estação ferroviária, que fica lá na região central. E aqui nós temos, na questão, o edifício apresentado na foto, o exemplo que marcou o estilo da arquitetura de Goiânia na década de 30, apresenta características da arte. A alternativa correta é a arte déco, que é caracterizada pela frequente simplificação geometrizante de seus elementos decorativos. Nós temos aqui na arte déco figuras geométricas, objetos e uma cor muito predominante que é o amarelo. Outra questão cobrada aqui na pela banca UFG, concurso Saneago 2018, fala sobre a formação da sociedade goiana, aquele item que nós temos lá no edital, a sociedade, o primeiro item, que trata especificamente do início de formação, o bandeirantismo. E aqui nessa questão, um fragmento de texto falando aí sobre as diferenças étnico-raciais. Os negros, os crioulos, me diziam que preferiam recolher no córrego de Santa Luzia um único vintém de ouro. Os registros de Saint-Hilaire, se referindo ao contexto socioeconômico gerado pela decadência das atividades. A alternativa é a letra A, da mineração, que foi ocasionada pela escassez do ouro e o uso de técnicas rudimentares para a extração do metal. A atividade vai ter aí uma duração de aproximadamente 50 anos na virada do século XVIII para o século XIX. Lembrando que no século XIX a agricultura extensiva e a pecuária extensiva passam a ser empregadas no estado de Goiás, com destaque para a pecuária extensiva, a criação de gado. A agricultura naquele momento era uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência. Você que vai fazer o concurso da Saneago, este é o material que vai garantir que você feche as questões de História e Geografia de Goiás. Vejam que ele tem várias análises. Aqui o contexto dos assuntos, ocupação do território, tem vários esquemas, fluxos dos conteúdos para facilitar os seus estudos. Faço aqui a análise também da banca UFG, análise das questões, o que você pode esperar dessas questões, os temas em destaque, o que cada um dos itens no edital, o que a banca pode cobrar. Eu abordo todos os assuntos que constam lá no edital, item por item, de forma aprofundada, contextualizada e simplificada. Então você vai ter acesso a um curso de Geografia e História de Goiás, onde o ensino dessa disciplina é prazeroso, é muito mais agradável. Os itens que constam no edital, vai ter acesso a questões comentadas de concursos anteriores da banca UFG, listas de exercícios inéditos e também vários resumos. Aqui nós temos o primeiro item do edital, bandeirantismo, a sociedade mineradora. Eu abordo todos os itens, indico as informações mais importantes, comentário de questões. Esse material foi responsável pela aprovação de vários alunos em concursos públicos aqui do estado de Goiás. Mais de 8.000 candidatos fecharam essas questões. É só vocês me procurarem que eu mando os depoimentos que eu tenho em relação a essas aprovações.
E você é o meu convidado também a fechar essas questões no concurso Saneago. Entre em contato agora mesmo, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Eu te passo todas as informações de um preço muito especial para você ter acesso a essa metodologia inovadora. Para vocês um forte abraço e até a próxima!